Muito bem, voltamos com o programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos conversando sobre a reforma política, recebendo aqui os professores Paulo Oliveira e Leandro Carneiro. Paulo, da Central de Movimentos Populares, e o professor Leandro, professor da Faculdade Anhanguera, professor de Direito Constitucional. No final do último bloco, o professor Paulo falava aí dos instrumentos que estão hoje, né? Aí estão as coisas que estão acontecendo em relação a isso. E o senhor defendeu a criação de uma Assembleia Constituinte, uma Assembleia própria para fazer essa reforma. O professor Leandro ele tem uma opinião diferente. Eu gostaria que o professor se posicionasse em relação a isso, desse instrumento da convocação da Assembleia. Como que o senhor avalia isso, do ponto de vista jurídico, as implicações que isso teria? Como instrumentalizar essa reforma por outros meios? O professor Paulo saberia dizer como essa Assembleia ela é visualizada, como que os movimentos sociais imaginam que se realize essa Assembleia Constituinte? Bom, professor Leandro, Elton, a Assembleia Constituinte exclusiva para se promover a reforma do sistema político, ela iniciaria a partir de um decreto legislativo, e como eu disse, esse decreto já está colocado no Congresso Nacional, ele foi colocado, protocolado no final da legislatura passada, tá? Novembro, dezembro. A partir desse decreto, se convocando a população para manifestar se ela seria favorável a uma Assembleia exclusiva e soberana para se promover a reforma do sistema político brasileiro. O plebiscito iria consultar a sociedade brasileira a partir desta pergunta, ok? Em o resultado sendo favorável, esse decreto define um prazo para que essa Assembleia seja convocada. Seja convocada e organizada na sua composição. Nós votaríamos em outros parlamentares exclusivamente para fazer esse trabalho. Exatamente. Seria, fala-se em um número equivalente ao Congresso hoje atual, né? Porém, isso é um objeto, acredito eu, do próprio Justiça Eleitoral, junto com o Congresso Nacional, definir esses parâmetros, mas dá-se um prazo, então, para que ela seja constituída. E essa Assembleia, ela seria composta, e aí, professor, eu entendo a preocupação dele, né, e o cuidado que se deve ter, mas hoje, uma reforma por dentro do Congresso, com certeza ela virá, porque não existe imparcialidade, né, na ação das pessoas, né? Cada um age com a tendência do seu perfil e da sua característica própria. Então, não existe imparcialidade. Uma reforma por dentro do Congresso Nacional hoje, ela viria, com certeza, com a influência pela ausência da representatividade, como o professor Leandro já colocou bem aqui no início, e, sobretudo, com a influência do poder econômico hoje que permeia a nossa vida política, né, no Brasil, com nefastas consequências, como nós temos visto ultimamente, né? Então, ela viria dessa forma. Uma constituinte exclusiva para se fazer a reforma do sistema político, ela seria convocada, eleita com representantes de diversos segmentos da sociedade, não necessariamente vinculados a partido político. Seria definido qual que seria o tempo, ela se reuniria única e tão somente para promover a reforma do sistema político, daquelas partes da Constituição brasileira que organiza o Estado brasileiro, as suas instituições políticas, as suas instituições políticas e nas suas relações de poderes, né? Não só na questão da representatividade. Teria um prazo, então, para se trabalhar, obviamente não tendo a obrigação e nem o compromisso com outro mandato. Diferentemente, por exemplo, da Constituição de 88, que a gente, o resultado foi positivo, mas os constituintes, naquele momento, eram também parlamentares. Então, eles cumpriam o mandato parlamentar e, em um determinado momento, se reuniam para construir a Constituição brasileira. Tivemos a felicidade de ter um resultado positivo. Porém, o que se propõe hoje para uma reforma do sistema político a partir de uma Constituinte exclusiva é que esse grupo de parlamentares eleitos somente para fazer a reforma. Feita a reforma, sendo promulgada, se dissolve aquele grupo
e que com um compromisso, inclusive, de um período de não participação em nenhum processo eleitoral dessas pessoas, né? Então, essa pode voltar lá para a sua cidade e se candidatar a vereador. Exatamente. Ele não essa poderia. é a proposta. Essa é a Que proposta. também esse grupo não só não tenha a obrigação do vínculo partidário, mas, sobretudo, que não seja também influenciado por nenhum tipo de poder econômico. Então, esta é a ideia da reforma do sistema político brasileiro, através de uma constituinte exclusiva. Porque, por dentro do Congresso, ela virá com os vícios atuais que hoje a gente já sabe, e também não se promove, porque as reformas hoje por dentro do Congresso, elas são muito pontuais, né? Nós vimos agora, essa semana, ontem mesmo, né, uma lei que foi votada no Congresso para tratar da questão de fusão partidárias, né, que inclusive sofreu alguns vetos da presidenta. Já se fala, por exemplo, em colocar um outro projeto de lei dentro lá do Congresso Nacional, com o objetivo de se caçar legenda partidária, né? Isso é muito... a cada momento, o professor ainda colocou ainda há pouco, né, que tem mais de 80 revisões da Constituição, através dessas leis que regulamentam, né, os princípios básicos da Constituição, que muitas vezes são necessários mesmo de serem regulamentados. Certo. Então, a reforma política vinda por dentro do Congresso Nacional, ela vai ser pontual, ela vai vir a partir da disputa das disputas ideológicas presentes hoje dentro do Congresso, a partir dos interesses de participação efetivamente até, por exemplo, nós vemos a questão do fundo partidário hoje, que é um recurso repassado aos partidos políticos através do orçamento público da União. Em 2014, ultrapassou a casa dos 300 bilhões de reais. Então, obviamente, que os partidos políticos também estão atentos a essa participação. E isso justifica, por exemplo, a candidatura de pessoas que muitas vezes não representam ideologicamente um programa de um partido, mas ele vai do partido. Mas ele vai ter uma votação expressiva, vai com isso eleger outros candidatos menos votados, e isso vai influir no percentual de repasse desse fundo da União para os partidos. Então, tem muitas coisas de interesses pontuais dos partidos. Por isso que uma reforma por dentro do Congresso Nacional, a gente corre o risco de ser, apenas de protelar a urgência de uma reforma boa, que traga a participação justa da sociedade, a sua representatividade, que os processos eleitorais sejam de iguais condições para todos os candidatos. Professor Leandro, quais seriam os outros caminhos para a gente fazer isso que não a convocação dessa Assembleia? Quais seriam os perigos que isso poderia também representar? O tema da representatividade, né, da reforma política, tem muitas regras referentes ao tema que estão inseridas, regras e princípios que estão inseridos na Constituição e outros que estão regulamentados por outras normas. Lei complementar, né, sobre a inelegibilidade, exemplo da Lei Complementar número 64, outras leis que traçam regramentos, né, específicos acerca do sistema representativo nacional. Então, quando a gente pensa assim, em mudança do que se está estabelecido no que diz respeito a esse nosso sistema representativo, precisa fazer uma mudança tanto do texto constitucional, de alguns pontos, se acharem necessário, e das leis que regulamentam, né, esses dispositivos. E a forma como o professor está apresentando, eu tenho um certo receio, mas eu falo isso analisando assim, um pouquinho da história, porque é conferir poder. A expressão que o professor utilizou é exatamente a expressão que me deixa um pouco receoso, que essa Assembleia seria soberana. Olha que expressão, né? Então, se nós já temos um mecanismo aí construído ao longo da história de proteção exatamente desse tipo de artefato, de uma possibilidade que poderia gerar um golpe, uma inversão de poder, né? E a história nos mostra que quando isso aconteceu, não deu certo. Mudança de poder, e daí retomou a ideia do autoritarismo, saiu um sistema democrático, ou pela própria via democrática chegou um novo pensamento, uma nova ideologia no poder, e aí a imposição das ideias. Pensar em esfera pública
é totalmente diferente de pensar na esfera privada. Né? A minha relação íntima, a minha relação para com as outras pessoas, na esfera privada, o direito olha de uma forma, né? As ciências olham de uma maneira, a religião, etc. Agora, quando nós falamos em esfera pública, eu tenho a minha concepção individual de bem, da minha esfera privada, mas quando eu aceito representar meus pares, eu preciso entender que eu vou agir em nome coletivo. Então, a reforma política, ela pressupõe inicialmente a reforma pessoal, primeiro, do meu comportamento. Eu, representante, preciso entender que quando estou agindo na esfera pública, eu não posso agir como se estivesse agindo na esfera privada. Porque a esfera pública busca aquela ideia dos grandes pensadores acerca da democracia, que é o consenso, né? São várias concepções individuais de bem, cada um com a sua, cada partido com o seu, mas quando chega na esfera pública, o que deve ser levado em consideração é o consenso sobreposto, que todas as concepções individuais de bem, elas têm um consenso, todas elas, têm um ponto ali em que convergem, né? E não necessariamente colidem. E os extremos, nós trabalhamos com a ideia de tolerância, desde que não seja totalmente ofensivo ao consenso sobreposto. Então, reforma política demanda a reforma interior de cada um para entender que quando está na esfera pública, ele precisa agir em nome coletivo e não apenas com as suas pretensões individuais. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, de proteção de tudo aquilo que nós já construímos. Então, eu vejo assim, por exemplo, ao invés de uma Assembleia Constituinte exclusiva, soberana, veja o tema, por que não uma comissão? Se o meu receio é no que diz respeito à representatividade, eu acho que eu não estou legitimamente representado, preciso escolher outras pessoas para essa Assembleia Constituinte, por que não uma comissão? E aí, essa comissão para se estudar, para se debater todas essas temáticas, sejam alterações da Constituição, das leis complementares, das leis ordinárias que estão em vigor acerca do tema, todos os segmentos da sociedade participariam, principalmente a Ordem dos Advogados do Brasil, como um órgão... exemplos de comissões foram criadas para outras alterações? Né? Sim, Código Penal, Código de Processo Civil, né? Feita uma comissão com juristas, com pessoas assim de alto gabarito acerca daquele tema. E o resultado da discussão dessas comissões, e essas comissões elas não têm limites de participação. Poderia ser... Uma pergunta? Deixa eu só concluir rapidinho, já passo para o senhor. Então, essa comissão depois entregaria um projeto e deixaria isso muito bem claro para a sociedade. Olha, é isso. Vocês gostam, não gostam, todos os segmentos da sociedade participaram, com igualdade de manifestação de pensamento, de ideia, né? Esse é o princípio da isonomia, que é fundamental numa democracia. Esse resultado, portanto, depois seria posto em discussão. E nós temos um outro instrumento muito forte, né, já bem utilizado no país, de participação direta no poder, não apenas o plebiscito, referendo e iniciativa popular, como o professor Paulo disse, mas a audiência pública. Então, convoca-se uma audiência pública. Vão lá os líderes, os representantes, participar do debate democrático, né? Participar daquelas sessões de decisão do Congresso Nacional, sejam elas na Câmara ou no Senado. E essa participação, ela é extremamente importante, através dos líderes e tudo mais. Então, o meu único receio, não que eu seja totalmente contra, não é nada disso. Eu só visualizo a Constituição com a possibilidade dela ser alterada, né, de algumas proibições para que isso aconteça, como um sistema de proteção. Proteção de princípios, que princípios são tudo aquilo que é bom para todos, não apenas bom para mim, né? A ideia de consenso, não apenas bom para o professor, não apenas bom para o Elton, mas aquilo que é bom para todos. Então, essas regras, elas, no primeiro momento, podem aparecer dificultosas, mas não, elas têm esse caráter de proteção. Perdão, professor, desculpa. Professor, o senhor falou sobre a questão da Constituinte exclusiva. Muito bom, isso nos ajuda, e a todos que estão nos vendo pela TV Câmara,
a compreender qual que é a abrangência e a viabilidade desses instrumentos. Eu gostaria de ouvir o senhor também sobre a questão da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB em 2011, que depende agora só da continuidade da tramitação que foi retida pelo pedido de vista do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, né, em 2 de abril de 2014, e que já tem a manifestação de 6 dos 10 ministros, né? E também sobre essa coalizão democrática, que é a proposta de lei de iniciativa popular proposta pela OAB e pela CNBB, que prevê, então, a reforma através de uma lei de iniciativa popular. Com relação à ação direta de inconstitucionalidade, eu também tenho um olhar, de certa forma, crítico, porque quando se chama o Poder Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, cuja decisão do Supremo será vinculante, ou seja, ela não vai dar mais espaço para discussão nos demais órgãos do Poder Judiciário, nem na administração pública, né? Então, poder vinculante, decidiu, acabou, ponto final. Eu visualizo que isso deve ser uma medida, assim, depois de superada a fase dos debates do Poder Legislativo, que é quem tem a legitimidade inicial para discutir as reformas, as possibilidades de mudança e tal. Depois que o Supremo disser que é inconstitucional, dificilmente, né, por uma ideia principiológica, porque não está expresso ali na Constituição, então, através de uma mutação constitucional, uma interpretação evolutiva, sociológica, depois que o Supremo disser isso, a nossa Constituição atual dificilmente irá possibilitar a retomada desse assunto. Sim. Porque já foi dito, interpretou a Constituição, né? O Supremo vai tirar dali, daqueles princípios constitucionais, a melhor interpretação da Constituição, diante de diversas técnicas atuais da hermenêutica constitucional. Aí acabou o assunto. Dificilmente o Parlamento vai colocar isso novamente na agenda. Então, talvez o olhar do Supremo seja, de fato, por que judicializar uma temática que inicialmente é política? Por que não eles resolverem lá dentro? Por que não o povo se manifestar, né? Eu tenho a impressão que o financiamento privado, né, das campanhas políticas, esse é um tema, é pauta de todas as propostas de reforma do sistema. Passa por aí, né? Todas as propostas que eu já li, esse tema, ele está ali. Então, é uma ideia de consenso, praticamente é de consenso, né? E o povo precisa discutir, sim, através dos seus segmentos, quais são os pontos positivos e os pontos negativos de tudo isso. E aí ver o que deve prevalecer, né? Se é o lado positivo, se é o lado negativo, mas fazer um debate aprofundado, entendendo as consequências. É uma visão mais ampla, né, de consequências. Esse foi o primeiro ponto. Então, só deixando a minha visão, que é uma visão com parcimônia, assim, eu acho que o Supremo faz bem, por enquanto, em aguardar esse debate na instância originária, que é política, e nem tanto judicializável, vamos entender assim. Porque depois que ele disser, aí a nossa Constituição atual dificilmente seria modificada para se voltar ao status quo no que diz respeito a esse financiamento. E a segunda questão foi da iniciativa popular. Pois é, a iniciativa popular de leis hoje é regulamentada no Brasil. Ela serve para alterar... Em especial dessa proposta que está tramitando hoje através da coleta de assinaturas, que é pela Coalizão Democrática. Isso. Então, a proposta de iniciativa popular, ela pode ser para lei ordinária e para lei complementar. Se nós analisarmos o artigo 60 da Constituição, nós não vamos observar lá expressamente a possibilidade de iniciativa popular para iniciar uma emenda constitucional, para projeto de emenda constitucional, apesar de muitos doutrinadores aí entenderem isso possível. Então, esses projetos, eles são para atacar, alterar alguns pontos legislativos e não constitucionais. Mas quando nós falamos em reforma política, em reforma do sistema representativo, alguns pontos constitucionais merecem ser olhados com mais atenção. Então, seria mais um instrumento atual possível para se chegar à alteração de algo analisado e julgado como aquilo que não está bom. Elton, se me permite contribuir também nessa reflexão que o professor fez,
na verdade, a ação direta de inconstitucionalidade, e aí é até bom a gente detalhar um pouco essa questão, porque as pessoas que estão nos vendo poderão ser beneficiadas pelo nosso debate aqui, né? Essa proposta de lei de iniciativa popular para fazer a reforma política proposta pela OAB e pela CNBB, né, que já está bastante avançado no processo de coleta de assinatura e de mobilização, ela propõe, então, corrigir essas questões de financiamento público de campanha e de organização partidária, assim como também está lá na ação direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB e que, ao meu ver, ela já está além dessa fase que o professor colocou, que é o debate legislativo, porque ela já está propondo inconstitucionalidade de leis já aprovadas pelo Congresso Nacional nessas matérias da questão política. Então, esse debate já passou pelo Congresso em diversas medidas que regulamentam, né, ou propõem um instrumento novo na questão do sistema político e que a OAB entendeu que são inconstitucionais a partir do momento em que se mantém a desigualdade das relações sociais, nas relações de disputa política e de relação de exercício do poder. Seria, então, a justificativa para levar ao Supremo. Então. Exatamente. Então, tanto essa iniciativa de lei de iniciativa popular proposta pela OAB junto com a CNBB e mais umas centenas de outras entidades vem no sentido de acontecer, por exemplo, inclusive o tema dessa proposta é reforma política democrática e eleições limpas. Esse é o tema como eles está apresentado essa proposta. E isso nos remete à questão da lei do ficha limpa, em que o Congresso Nacional, né, não cuidou de resolver, uma iniciativa popular resolveu e nós temos aí a experiência dos últimos processos eleitorais norteados a partir da lei de ficha limpa, que foi uma ação de iniciativa popular. Portanto, se o Congresso Nacional não encaminhar através do entendimento de uma Constituinte exclusiva e soberana, e eu digo soberana porque a gente tem que tomar um certo cuidado, Elton, de entender que essa relação paternalista da sociedade brasileira, ela não cabe mais, né? O povo brasileiro amadureceu, ele participa, ele reivindica. Haja visto os exemplos que nós temos ocorridos de manifestação em 2013 e agora mais recentemente no mês de fevereiro, tá certo? Então, o povo brasileiro está maduro e aí o grande risco é das decisões políticas, as medidas jurídicas acabarem sendo tomadas a partir dessa pressão, sem que haja uma elaboração conveniente desse processo, né? Então, por isso que é importante a gente compreender, e eu diria hoje que se não houver um encaminhamento correto do Congresso Nacional, que, a meu ver, seria através do decreto legislativo, convocando um plebiscito, para que aconteça com tempo, com calma, e não de forma atropelada. Tem essas outras medidas tramitando e que também colaboram no sentido de forma positiva essa proposta da coalizão democrática que é subscrita pela OAB e pela CNBB. Muito bem. Bom, teremos que fazer um novo programa para debater os temas os pontos do que seria a reforma. Eu acho muito importante, nós fizemos aqui hoje uma discussão sobre a necessidade da reforma e alguns caminhos para que ela aconteça. Eu gostaria de pedir que vocês finalizassem de forma breve, se possível, é quase impossível falar brevemente sobre esse tema, primeiramente agradecer a presença dos professores aqui com a gente na TV Câmara, independentemente da forma como ela será realizada, ou se será realizada, qual a necessidade de a gente, pelo menos, debater o sistema político brasileiro. Ok, Elton, bom, diante disso tudo que nós pudemos refletir aqui hoje, eu agradeço muito, né, o convite e a oportunidade para conversarmos a respeito da reforma política. Agradeço muito aqui, né, a participação do professor Leandro e a contribuição dele, que sempre nos enriquece em todo o debate respeitoso, né, em que as ideias são colocadas. Eu diria que
tão importante quanto a reforma política é a sociedade se apropriar do que precisa ser reformado, é a sociedade entender o que não está correto e como deve ser na sua visão. Então, hoje nós vivemos num momento importante da sociedade brasileira, que eu diria que certamente vai nos levar a um salto de maturidade democrática, antes de mais nada, em que as instituições estão sendo questionadas para o seu perfeito e justo funcionamento, as instituições políticas principalmente, né? Então, essa oportunidade que nós temos de debater sobre esse assunto tão pertinente, né, e que é a questão da reforma política, é também a oportunidade para a gente entender dos mecanismos que estão colocados aí para que isso aconteça, não é verdade? E isso trazer para o nosso dia a dia, porque, como eu disse anteriormente, a sociedade brasileira já está ultrapassando esse momento do paternalismo, de achar que ela não é capaz de se organizar corretamente, de entender e de dar um avanço, né? Mantendo o que de bom nós construímos nesse curto período da nossa democracia brasileira, né? Nos seus 20, 25 anos, né? de regime democrático brasileiro, que é jovem ainda, e que com isso precisa de todo o cuidado para ser mantido, alimentado e revisado naquilo que precisa ser revisado para que a sociedade brasileira continue crescendo, desenvolvendo e, sobretudo, no aspecto da justiça, no aspecto da representatividade e da participação popular. Tá, joia. Muito obrigado, professor. Professor Leandro. Gostaria de agradecer e externar novamente minha felicidade de estar aqui ao lado do professor Paulo e dizer que a minha impressão acerca dessa reforma, né, que se propõe, que se debate, as minhas impressões elas são positivas. Acho que o cenário atual é bastante convidativo, mas lembro que toda reforma ela precisa partir, quando nós falamos de convivência, né, e esfera pública nada mais é do que uma convivência maior, ela precisa partir de maneira introspectiva, de nós mesmos, né? E poder participar com argumentos fortes e não meramente achismos, pontos de vista, demanda um estudo, conhecer essa sistemática, conhecer os institutos. Não posso dizer, eu sou contra o voto proporcional, mas eu não sei o que significa um sistema proporcional, o que significa um sistema majoritário, quais são as consequências disso, isso valoriza o quê, desvaloriza o quê, né? E depois, sim, de conhecer todos esses institutos, aí participar efetivamente, porque acho que a palavra da moda hoje é a democratização, né? Democratizar. Democratizar significa abrir a opinião popular, ouvir com mais ênfase todos os segmentos da sociedade, todos os segmentos, né? Não apenas alguns, mas que todos possam participar. E entender nessa ideia de consenso sobreposto, de que quando eu represento um segmento, eu represento uma concepção individual de bem. E entender que existem outros pontos de vista, e que às vezes são melhores que os meus, né? Abrir a cabeça para isso, eu acho que é extremamente importante. Quando nós fizermos essa reforma interior, né, de nos politizarmos um pouco mais mediante a educação, né, o conhecimento, e sermos mais tolerantes com os outros pontos de vista e queremos, né, através do interesse, e queremos participar mais efetivamente da esfera pública, eu tenho a impressão que a reforma política, e não apenas a reforma do sistema representativo, mas a reforma política, ela acontecerá de forma natural, legítima e efetiva. Muito bem, eu queria mais uma vez agradecer muito a presença de vocês. Um debate exemplar em que as ideias puderam ser defendidas com respeito e com essa respeito pela ideia do outro, como vocês muito bem defenderam aqui. Agradeço também a sua audiência aqui na TV Câmara Jacareí. Esse foi o primeiro de uma série de programas que pretendemos fazer sobre esse tema, que é a reforma política.
aqui no nosso país. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com a gente, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.